Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 29 de abril, quarta-feira de 2020, e queremos fazer uma análise de gráfico, dar oportunidade às pessoas que comentam as coisas sem saber, não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem por que veio, nem por que vai, se foi, não sabem e falam as bobagens. E isso é muito preocupante. Eu já venho tratando desse assunto já há alguns dias e os gráficos vão demonstrando como esse vírus adulterado, criado em laboratório, um vírus chinês, um vírus comunista, uma arma biológica, algo que vem para minar alguns países, principalmente o que mais vem sofrendo hoje, que é os Estados Unidos, mas por via de regras convencionadas, esses países assumiram o risco do confinamento. E o confinamento tem se traduzido em mais mortes. Exemplo hoje da ignorância e da má-fé, do ato vil de alguns esquerdalhas colocarem a culpa no presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, porque tá havendo um recorde de mortes no Brasil. É até piada, né? Mas, tirando a piada de lado, delegam a este a culpa, mas a culpa foi de quem aceitou o confinamento, foi você que aceitou o confinamento e que agora se vê premiado com o aumento do número de mortes. Isso vem acontecendo, não é só no Brasil, é primário, é só olhar o gráfico que eu vou apontar aqui abaixo. Veja o gráfico, seu lado direito aqui, ó, abaixo é um gráfico. Veja o gráfico, ele está representando uma informação do total confirmado de 3.173.173.036 casos até o momento do dia. Então, nós estamos aqui para analisar esse gráfico e dizer que a sua informação está totalmente equivocada. A sua interpretação está errada e quem interpretou igual a você, que achou que o confinamento era a solução, errou e mais pessoas morreram por conta disso. Não há vantagem no confinamento. Não há vantagem no isolamento. Há vantagem na educação, no saneamento, na educação para se compor diante de pessoas possivelmente contaminadas, evitar o contato. Essas pessoas estiverem contaminadas, ficarem em um local apropriado para que não haja contato com parentes, evitar que os parentes não façam esse asseio todo que tem que fazer, tem que se preparar. São essas medidas básicas de higiene, higienização, que tem que ser feita
para evitar a propagação. Hoje já temos resultado no Brasil de que até na rede de esgoto já foi encontrado Covid. Então, nos outros países ninguém achou isso. No Brasil já achou. Então, acho bom começar a se preocupar com saneamento, com limpeza, higienização. Essa é a preocupação maior. É onde se deve ter a real preocupação. É o caso, por exemplo, de países como a Alemanha, que apesar de ter passado a China mentirosa, a Alemanha está com 160 mil casos. O Brasil não chegou nos 100 ainda não, gente. A Alemanha está em 100 mil casos. Mas se você analisar a Alemanha, ok, com 160 mil casos, veja o gráfico, vou bater muito no gráfico de evolução, ela tem 6.376 mortes. Mas olha o investimento em recuperação. Por que isso, gente? 120 mil. Por causa de higiene, limpeza, educação, alimentação. Então são as coisas, por exemplo, que você verifica em países como o Japão, que tem apenas 13 mil casos, que é um país que pode te dar por alta concentração populacional, né, ela pode te dar toda a dica. Por quê? Porque lá há uma cultura de educação em higiene e higienização. Lá tem 13 mil casos confirmados, tem 394 mortos, e desses contaminados, 1.899 constados como recuperados. Depois eu vou mostrar outra tabela, que é uma que eu faço há mais tempo, e ela vai dizer que o Japão está com esse caso aí faz tempo, hein? 13 mil confirmados. Ele não evolui, não é igual aos outros países, que é uma evolução grande, certo? Então vamos tentar aqui localizar Taiwan. Muito importante você localizar nesta tabela Taiwan, que é próximo ali à China, um localzinho ali, ó, muito próximo à China, uma ilhazinha a poucos quilômetros da costa ali da chinesa, se é que chega a quilômetros, né? Tem 429 casos, com 6 mortes apenas, 301 recuperados. Você sabe por quê? Porque Taiwan foi a primeira a achar que tinha alguma coisa de errado, porque lá eles não costumam confiar em chineses. Eles não costumam confiar em chineses, eles não confiam nos chineses. É por isso. Então, verifique, a China, 83 mil, mas faz um mês que está na casa de 80 mil, e você olha a curva da China em relação a países como Estados Unidos, que hoje está com uma quantidade de contaminados de 1.300.000, mas olha a curva agora, ela vai se amoldar agora. Vai, curvinha, muda a curvinha. Isso. Esse aqui, ó, é uma curva que qualquer outro país, vamos botar Brasil, todos os países têm uma curva parecida. Uns com maior intensidade de contaminação, outros com intensidade menor. Aqui já é Brasil. Ok? Vamos para a Rússia? Vamos para a Rússia, que fechou as fronteiras já em fevereiro. Olha aqui, antes do carnaval. Vamos lá. Olha a curva, tá vendo? A única curva que é diferente é a da China. Se você não quer entender por quê, você não entenda. É melhor você desligar,
botar em outro canal, ok? Então vamos voltar aqui. Os Estados Unidos, se você olhar no mapa, alto índice de contaminação espalhado em todo o país, confinamento. Confinamento errado causa danos. Estados Unidos está aprendendo disso com dores, e olha que lá tem exame, hein? Olha quantos exames feitos, testes feitos. São 5 milhões de testes, 5.795.000 testes feitos. Hoje ele está com 116 mil recuperados no universo de 60 mil mortos. Está aumentando o nível de recuperados, mas ainda o confinamento atrapalha esse trabalho. O confinamento o quê? Mal feito. Existe um confinamento que pode ser bem feito e tem um confinamento mal feito. O que quer dizer isso? Que os países fizeram o confinamento mal feito. No Brasil, por incrível que pareça, o governo federal não fez o confinamento mal feito. Agora os estados fizeram e os municípios também. O que aumentou o nível de crise, tanto crise pelo Covid, quanto a crise pelo desabastecimento, com pessoas passando fome, com aumento de desemprego, e aí você tem uma saúde debilitada. Então nós estamos aqui, ó, com 5.158 pessoas mortas pelo Covid. Muitas delas não morreram por causa de Covid, não sejamos inocentes, mas está na lista aí, nós vamos colocar como se assim fosse. Ainda assim representa uma média muito e porcamente baixa, e nós temos 32 mil casos recuperados. Ora, já está 32 mil faz tempo, tá? Então, vamos aguardar até que essa porcaria se atualize. Esse é que é a verdade. Ok? A Itália, que vem reclamando de ter ouvido a OMS, feito o que o chinês, dono do vírus, mandou, fazer o confinamento. E a Itália recebeu 200 mil chineses. Então, teve 203 mil casos confirmados, 27 mil mortos. Aí dizem que Brasil teve como é que chama? Recorde. O Brasil não teve, pelo número de populacional, o Brasil não teve e não terá. E vai ser difícil de explicar isso sem mostrar uma tabelinha que fala muito ao coração do povo. Olha, observe isso aqui. A China tem 1.410 habitantes. O Brasil está abaixo dos Estados Unidos. O Brasil tem 217 milhões de habitantes. Sentiu a diferença? Não sentiu, não? O Japão tem condensado numa ilha pequenininha. Se lembra aquele espaçozinho pequeno? Miúdo. 125 milhões de pessoas. Entendeu por que o Japão é um exemplo de educação, higiene e higienização? Você entendeu o que eu quis dizer? Ou está difícil? Ok. A Itália não vai entrar aqui? Deixa eu ver. A Itália não entrou, gente. Por quê? Porque a Itália tem menos do que 69 milhões de pessoas. Mas a Alemanha entrou com 81 milhões. Ora, a Alemanha entrou com 81 milhões de pessoas. E está revertendo porque resolveu seguir os passos do Japão. Ou seja, educação, higiene, higienização, distanciamento, preservar os idosos, tudo que o nosso presidente tem falado, mas que vocês não querem ouvir, né? Você quer ouvir a voz da esquerda, a voz da morte, a voz
da China, né? Vamos morrer, vamos matar esses infiéis. E tá aí a consequência disso. Os Estados Unidos tem 333 milhões de habitantes. Alto nível de contaminação. Por quê? Por causa do confinamento. E o Brasil? O Brasil é diferente. O Brasil é quente demais. O Brasil tem uma diferença climática a ser estudada. Eles não fizeram vírus para o Brasil, mas o Brasil demonstra outros problemas potenciais para o vírus. Então, por isso tem que tomar cuidado. Ok. Bem, aqui no lado aqui, top 3 causas de morte no mundo. Tá? Top 3. Quais são? Doença arterial, coronariana, acidente vascular cerebral e infecção do trato respiratório. São mais de 6 milhões de mortos só este ano. Só hoje morreram mais de 18.781 pessoas. Está vendo aqui como é que muda rápido? 82. Se ficar aqui vai dar uns 19 mil pessoas com problema coronariano só no dia de hoje, no mundo inteiro. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui no nosso painel o total de mortos pela Covid-19 até o momento. Ou seja, é uma soma total. 225 mil mortos. Ok? E nós temos aqui o quê? Até hoje. O que nós temos até hoje? Só doença coronariana, 3 milhões e 93 mil. Quer perceber a diferença, não? Não quer se fazer um favor e pensar que o seu pensamento epidêmico, não é epidêmico, pensamento paniquete, cheio de pânico, que pavor. Ó, presta atenção nisso, ó, 3 milhões de mortos este ano só no coração. Vascular cerebral, mais 2 milhões e 200. Infecção do trato respiratório inferior, 1.127.000. E veja aqui, 225 mil de Covid e vocês estão em pânico. Em pânico. E aqui, ó, está aumentando o número muito mais do que o ano anterior. Não entenderam, não? Pânico mata mais. Mata mais do que Covid-19. Qualquer epidemia. O pior da epidemia é o pânico, a fome. Entenderam? Não, tá difícil, né? Eu sei que é difícil, sei que é complicado. O cérebro assimilar essas coisas, né? É muito difícil. Então vamos para o gráfico. A China, onde aconteceu em, vocês sabem quando aconteceu? Em dezembro. Começou os primeiros casos a serem divulgados em dezembro. Olha aqui, início de janeiro. Sabe o que tinha lá? Nada praticamente. 2.000 contaminados. É muito pouco, né? Aí eles falaram para a OMS, não é nada não. Aí tomaram aqui, chegou aqui no dia 12 com 44 mil casos. Não, é pouca coisa. Certo? Aí ela chegou a 80 mil casos. Vamos ver a data aqui direitinho. Vamos, gado. Falando por gado, esquerda.
esquerdalha maldita, ao gado. 2/3, 80 mil pessoas, o auge deles. Mas quando chegou essa data aqui, em março, já tinham acabado as festas, o povo contaminado já tinha saído, já tinha avançado para o seu retorno, como a Itália, muitos países da Europa, França, Alemanha, tantos países, né, contaminados gravemente, né, que tiveram um índice maior do que a China, né, e principalmente Estados Unidos, não é? Então, aqui, ó, em março, aí acabou, não tem mais nada, ó, suave. Mas eles deram a declaração há poucos dias, dizendo que houve erro, mas até agora eles não justificaram nada do erro não, tá? Eles não querem, porque aqui, ó, só houve contaminação, eles conseguiram controlar. Por quê? Fazendo isolamento. Vocês acreditaram. É gado. Gado. Então vamos lá. Quer ver a diferença do gráfico? Então vamos para a Itália. Quando o pânico começou por causa da Itália, todo mundo desesperado, uma crise louca, o pessoal dando faniquito. Muitos de vocês deram faniquito, não deram? Fala a verdade. Está morrendo muito na Itália. Pois é. Na Itália morreram até hoje 27 mil. Não vou mostrar a China não, porque a China não conta a verdade. Vamos falar da Itália, que recebeu 200 mil chineses, no mínimo. Tá? Ó, acabou o carnaval, e aí entramos em março, e de repente quando? Dia 10, 12, ó, o vírus leva 6 dias, né, para poder ficar num ambiente infectando alguém vivo. Mas aí o gado chegou e de repente com 10 dias, ó, começou a evolução. E veja o quadro, minha gente, ele é suave, mas ele continua contaminando. Ou seja, ninguém vai escapar. Mas na China não, na China é diferente. Na China não é assim. Entenderam? Não, tá difícil, né? Tá difícil. Vamos para os estados, vamos para a Espanha, que passou a Itália. A crise passou da Itália, a Itália agora não morre mais, tem muito pouco, né, por dia. Então, vamos agora para a Espanha. Veja se não é similar. Aí, ó, dia... Aqui passou para o dia 15, né? Dia 16. E aí agora vemos a evolução. Não é igual, não é parecido? Só o chinês que não é parecido. E isso não te incomoda porque você é da esquerda? Você aceita tudo que a China diz? Vamos aqui, Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa para vocês que me deixa aterrorizado. A China com 1.400.000.000 pessoas. E o Brasil está com 217 mil. Está chegando ao mesmo número de contaminados. É, minha gente. Não sei mais o que falar de vocês. Vamos lá, Brasil. Olha o quadrinho aqui, minha gente. Ó, passou o carnaval, não tinha nada. E de repente, aí, um pouquinho depois, hein? Um pouquinho depois dos outros países, ó, dia 20, 21 começou. Mas olha só, nós não fizemos quarentena desde março. Por que que isso aconteceu? Confinamento mata, minha gente. Vocês não entenderam isso. Se era o período de incubação de 6 a 8 dias, no nosso território aqui é de 6 dias, não era para matar, né? Mas aí, olha só, isso aqui é confinamento, ó. Ó, é só gente confinada, isolada. Isso é que mata, ó. Mata mais, ó. Quer que desenhe? Já está o gráfico aqui te explicando isso. Marca o dia lá que você começou a ficar confinado e por que foi contaminado. Procura cada um, faça um relatório, seja gente, não deixe de ser gado, entendeu? Vamos lá, Canadá,
que tem uma melhor higienização do que o Brasil, né? Já deixou o Brasil passar. Ó. O Brasil já passou à frente do Canadá, minha gente. O Brasil está aí com seus 20.100 recuperados, ó, crescendo em relação aos 52, mas também tem menos gente. Lembra disso, tem menos gente. Mas tem 3.085 mortos. Vamos ver o gráfico. Ó. Ah, o gráfico é igual ao da China? Não é, né, minha gente? É igual aos outros, de todo mundo. Só o da China que é diferente. Entendeu? E começou igual o Brasil. Ó. Dia 16, começou, fui subindo. Ainda continua, mas tá aí. Né? Tá atrás do Brasil agora. Bom, por quê? Porque higiene, a educação, o comportamento, a inteligência, na higienização, o modo de isolar aquelas pessoas que precisam, distanciar-se daquelas pessoas que precisam ser distanciadas da gente, nossos idosos, aqueles com doenças crônicas. Então, criança, vamos nos afastar, porque o inverno está chegando. Aí vem um ministro. Percebeu o gráfico? Não precisa falar mais de gráfico para vocês? Pela mãe do guarda, precisa falar de gráfico? Aí vem o ministro, depois que os estados cometeram as suas crises existenciais, então vamos voltar ao gráfico. Pela mãe do guarda. Vamos voltar ao gráfico. Não é igual a todo mundo? Menos a China. Não vou mexer com a China aqui não. Então, aí veio, disse, início de março, tem que fazer o isolamento. Aí fizeram, ó. E ele saiu e continua crescendo. Ó, os estados foram antes, tem que fazer, tem que isolar, tem que fazer o que tem que fazer. Então, vamos isolar. O Dória lá, como é que é? Nós estamos tomando a medida do povo pela segurança do nosso povo paulista. Aí, minha gente, só tem recorde. Recorde, que não é bem um recorde. Deixa eu dizer para vocês o que é recorde. Recorde é aquele professor de biologia, aquela ratazana safada da esquerda, que disse que ia ter 1 milhão de mortos. Nem os Estados Unidos, com todo o problema deles, chegou a tanto. Ok? Mas pode ser que daqui a 5 anos dê um total aí de 1 milhão. Mas no Brasil não. No Brasil vai dar uns 50 mil, mais ou menos, daqui a uns 4, 5 anos. Então tá bom. Então, e aquele outro do Intercept que teve da BIM, que ia ter 5 mil, também não se concretizou também não. Porque os gráficos demonstram toda uma identidade. É difícil de entender essa identidade. Todos eles são iguais. Todos eles têm essa curvinha aqui, ó. O único que não tem é a China, minha gente. Voltando à China, ao chinês, à honestidade chinesa. Então, deu para entender o que tem de diferente? Se não deu, fala pra gente. Fala que a gente te escuta. Bom, então tá aí demonstrado para vocês. Eu queria mostrar um pouquinho aqui desse Coronavírus Brasil, mas não sei se vai valer a pena, porque vocês vão ficar muito em pânico contra a esquerda. Isso eu não acredito não. Vocês têm a cabeça de ameba para acreditar no que a esquerda diz. O que a esquerda diz é fique em casa e morra. Entendeu? Como nós somos direita, a gente não faz o que a esquerda manda. Ok? Rio de Janeiro teve um acréscimo aí, mas pode ter certeza, minha gente, com o problema que há hoje no nosso estado, muitas pessoas já morreram e morreram de coisas muito mais graves do que o Covid-19. Ok? Aquele abraço.